Estamos de volta com Boa Tarde, Cidadão, para conversar com o professor Willis, reitor dos IFRNs. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão, professor. Muito obrigado. Estou aqui com muita alegria. Um prazer tê-lo conosco. E eu gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho, a respeito das consequências dos cortes. Meses atrás, nós fizemos uma entrevista na expectativa, no temor, inclusive, do que estava por vir a partir do governo federal. E qual é a realidade que nós temos hoje, no mês de setembro? Bem, Robson, a realidade hoje continua exatamente igual àquele período, não é? Então, continuamos com um bloqueio da ordem de 30% no global do nosso orçamento, mas quase 40% no custeio, quer dizer, aquela parte que faz todo o funcionamento da instituição, de energia, de água, de internet, de manutenção de uma maneira geral. Porém, vislumbra-se uma perspectiva, foi dito aí pela imprensa, de haver uma devolução de parte desse recurso. Porém, do ponto de vista prático, hoje continuamos com 27 milhões de reais ainda bloqueados no governo federal. Isso, inclusive, atinge não só os projetos que estão sendo desenvolvidos nos IFRNs no Rio Grande do Norte, mas atinge a própria economia do Rio Grande do Norte, porque é um dinheiro que deixa de circular, né? Atinge a todo mundo. Sem dúvida, esse é um problema do ponto de vista institucional que nos leva a ter que tomar medidas de restrição de uso de recursos para, por exemplo, o funcionamento dos nossos laboratórios. Então, algumas atividades práticas deixaram de ser realizadas porque um ou outro reagente é um pouco mais caro, terminou e nós não estamos podendo comprar. Atividades em especial de campo, visitas técnicas e aulas práticas de campo, com os nossos estudantes da área de geologia e mineração, tivemos também que restringir. E que é fundamental para o aprendizado, né? Sem dúvida, essa tem sido a diferença da nossa instituição na formação dos nossos estudantes. Sem falar do ponto de vista do atendimento administrativo gerencial. Aqui mesmo na reitoria, nós tivemos que restringir o horário de funcionamento até às 17h30, porque a partir desse momento, desse horário, você tem um acréscimo do valor da energia e isso, então, aumentava muito o custo. Então, se alguém precisar alguma coisa na própria reitoria, vai ter dificuldade. Professor Willis, e um outro assunto que a gente pode falar também é sobre um risco, né, que aqui e acolá se propaga, se teme, que é o risco de demissão de funcionários. Ainda temos esse risco, a depender do que venha a acontecer de mais cortes nos orçamentos? Veja, do ponto de vista dos servidores efetivos, professores, técnicos administrativos, a princípio não se pode falar nisso porque são todos concursados. Apesar de que estão querendo quebrar até a estabilidade do servidor público, né? Exato, por isso que eu estou dizendo, a princípio estão todos estabilizados. O problema são os servidores terceirizados, importantes para o nosso funcionamento de manutenção, de limpeza, de conservação, de vigilância, que em alguns campi nós tivemos que fazer demissões. Teve campos que chegou a demitir cerca de 7 servidores terceirizados e outros 2, 3 e assim por diante. Então isso tem realmente comprometido a qualidade do trabalho que nós desenvolvemos na instituição para o atendimento e evidentemente as respostas que nós damos para a sociedade. Professor Willis, e falando também, apesar de tudo isso, desses cortes no orçamento, o que é que nós podemos falar em termos de atividades desenvolvidas nos IFRNs, o que é que temos de novidade, algum projeto ainda em execução ou por ser executado em 2019? Veja bem, nós estamos ainda dando continuidade aos projetos de pesquisa, de extensão, que foram fomentados inicialmente, fizemos um redimensionamento da quantidade de projetos a serem ofertados, então, com financiamento institucional. Então, aquela redução, manteremos o funcionamento desses projetos em todos os campos de uma maneira geral. A gente tem discutido muitos aspectos do redimensionamento até para 2020, que já se vislumbra também preocupante pelo projeto de lei orçamentária, mas de uma maneira geral os projetos estão acontecendo e a formação dos nossos estudantes acontecerá até o final do ano. As atuações nossas hoje diz respeito, antes de mais nada, aos projetos de pesquisa e inovação tecnológica. Então, em vários campos isso tem se dado e acontecido efetivamente. Na parte de extensão, principalmente as relações com as comunidades mais vulneráveis e principalmente cursos, aí eu sempre destaco porque é um curso importante do Mulheres 1000. E na parte de gestão nós estamos ainda trabalhando na economia, com reservatórios de águas pluviais em vários campos, estamos concluindo agora, por exemplo, em Caicó,
e outras atividades de otimização de recursos na área ambiental de maneira geral, que nos facilita muito o trabalho. Estamos conversando no Boa Tarde Cidadão de hoje com o professor Willis Farcar e ele está trazendo para nós aqui a realidade do quadro a respeito dos IFRNs aqui no nosso Rio Grande do Norte. Professor, e mesmo diante dessa situação, qual a expectativa de conclusão do ano letivo de 2019? O que é que o professor poderia dizer a respeito dessa turbulência pela qual passam tanto as universidades federais como os institutos federais? Veja, nós estamos fazendo um trabalho muito intenso, as pró-reitorias, todas as pró-reitorias que têm ações nos campi, com os diretores e diretoras gerais dos campi, no sentido de garantir a conclusão do ano letivo. Certamente essa conclusão se dará com uma qualidade um pouco menor do ponto de vista da ampliação dos projetos e das atividades que nós desenvolvemos, porém nós estamos mantendo o funcionamento da instituição para que as atividades de sala de aula e as de laboratório que pudermos realizar também aconteçam. Então eu quero aqui de uma certa forma tranquilizar a comunidade para a conclusão, mas quero ressaltar que essa conclusão está sendo comprometida do ponto de vista da ampliação das atividades que nós fazemos. Teremos ainda fizemos um esforço muito grande para realizar a nossa CCTEX, que será na cidade de Mossoró, agora no próximo mês de outubro, e nesse sentido é um momento em que a gente presta contas à sociedade de todos os projetos que nós desenvolvemos e as atividades aqui concluídas. Agora, ressalto mais uma vez, isso compromete a qualidade, até cria uma certa situação de angústia por alguns servidores e estudantes, mas nós estamos trabalhando intensamente para evitar com que isso aconteça. Professor Willis, vamos falar um pouquinho para quem está em casa nos acompanhando, né? Quem tem algum familiar estudando em algum Cefet tem noção da dimensão e do impacto para a economia do Estado e também o impacto positivo para a educação do Estado. Mas eu gostaria que você pudesse falar para quem não conhece, qual o tamanho do IFRN hoje no estado do Rio Grande do Norte, seja do ponto de vista de professores, de cursos, de alunos, de funcionários, de terceirizados, né? Como é que está essa estrutura hoje no estado para que a gente tenha noção do tamanho, da dimensão dos IFRNs? Sem dúvida, nós temos hoje um grau de ampliação no nosso estado que nos dá muito mais visibilidade. Eu quero dizer, por exemplo, que nós somos 21 campi, mais a reitoria, estamos em processo de construção do campus Jucurutu e esperamos começar a funcionar no segundo semestre de 2020. Não é? E hoje nós temos mais de 40 mil estudantes, desde a chamada formação inicial e continuada até pós-graduação estrito sensu, com o primeiro curso de doutorado aqui no campus Natal Central. Além disso, nós temos quase 3 mil servidores, entre docentes, técnicos administrativos e cerca de 1.700 aproximadamente servidores terceirizados, que também são tão importantes e fazem um trabalho tão significativo como os servidores efetivos da instituição. E é nesse contexto de crescimento e de expansão que nós temos tido boas respostas. Eu vou dizer duas basicamente. Recentemente saiu um ranking que nós nem esperávamos, mais uma vez, do Tribunal de Contas da União. Ele é um índice chamado IGG, Índice de Gestão e Governança, e nesse índice nós somos o segundo da rede das 41 instituições federais, o segundo melhor colocado, de melhor índice, e o quinto entre 418 instituições de ensino superior do Brasil. Nossa. Então isso representa o quê? O trabalho que é feito na instituição e que nos dá então essa resposta. E a procura que tem acontecido por municípios para as ofertas em educação à distância. Recentemente assinamos um protocolo, uma cooperação com o município de Jardim do Seridó, e aí entrou Prefeitura e Câmara de Vereadores. Ontem tivemos a visita da Prefeitura e todo o staff, também de vereadores do município de Viçosa. Já temos outros contatos, então há uma demanda. Apesar das dificuldades, a sociedade ainda nos reconhece, e isso é muito importante e gratificante, que nós exercemos um trabalho de qualidade, seja na modalidade presencial e também agora na modalidade à distância, que democratiza mais o acesso à educação nesse país. Então, reforçando em números, quantidade de professores, de alunos, de cursos, o tamanho do IFRN, reforçando para quem está em casa esses dados que são importantes. Vamos lá, 21 campos indo para 22, o professor gosta de falar quando está pronto,
não é? Mas já temos autorização de funcionamento, inclusive. Estamos em 45 mil estudantes matriculados neste ano, com um total. 45 mil. Né? É uma quantidade significativa. Somos mais de 3 mil servidores, entre docentes e técnicos administrativos, mais de 1.700 servidores terceirizados que nos ajudam fortemente. Cerca de 560 projetos de pesquisa, mais de tantos projetos de extensão, enfim. É um mundo de oportunidades que tem os nossos estudantes e que serve toda a comunidade do Rio Grande do Norte. Muito bem. E para finalizar, professor Willis, reitor dos IFRNs, eu gostaria que você deixasse uma reflexão junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte, que nos ouve e nos assiste nesse momento, no Boa Tarde Cidadão, a respeito do significado dessa instituição para o povo potiguar. Isso, o IFRN completará no próximo dia 23 110 anos de existência. Nossa, 110 anos. Começamos em 1909 com cerca de 40 e poucos estudantes e hoje somos 1000 vezes isso. Então isso é uma notícia muito importante. E na história dessa instituição, muitas pessoas que passaram são hoje pessoas de projeção em nível local, regional, nacional e até internacional. Internacional também. Então o espírito da instituição, eu costumo dizer que o nosso DNA origem continua. Não é? Evidentemente, esse DNA foi ampliado com outras possibilidades, agora com as ofertas de ensino superior, com pós-graduação estrito sensu, mas a essência de atuar para a comunidade, principalmente para a população mais carente, mais desprestigiada da nossa sociedade, continua. E é isso que nos engrandece, e é isso que nos alegra, e é isso que nos motiva para que a gente continue atuando no Rio Grande do Norte por muito mais 100 anos pela frente. Se Deus quiser. Muito obrigado, professor, pela sua presença no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço e desejo a todos aí uma boa tarde. Ficamos por aqui. Continue ligado na Band Natal com a nossa programação local.